Olá pessoal, você está no Rema Podcast, nessa edição que nós estamos fazendo aqui no meio do Festival Rema, junto com a Rede Global de Artes, aproveitando que aqui no Festival de Artes é o nosso encontro nacional da Regar, e aí nós temos os facilitadores, os representantes de cada estado. Então, como o tema do festival é Vem pra Mesa, nós estamos vindo à mesa trazendo temas que edificam a igreja e tem sido uma bênção. Nós estamos realizando esse programa com o patrocínio do Estúdio Fábrica, que é o estúdio do Jorge, que está aí preparando essa mesa para nós aqui, para que a gente possa trazer essa palavra, essa discussão, esse tema para vocês. E o nosso curso Teologia e Dança, que é uma parceria da Companhia Rema com uma universidade da Flórida, a FLMU, Florida Leadership Ministry University, que é uma faculdade de teologia, e a gente está aí ministrando esse curso muito abençoado, e na descrição do vídeo você vai poder ter todas as informações. Bem, hoje nós estamos aqui com o tema Arte e Missões, e para isso eu trouxe os meus convidados de hoje, que são Felipe Todi. Olá, gente, muito bom estar aqui. O Todi, ele é de Brasília, da Igreja Lar, e ele trabalha em missões, especialmente com o circo, arte circense, né, Todi? E também ele trabalha com danças brasileiras, e é um missionário que tem viajado para muitos lugares, levando o evangelho através da arte. Sim. Bem-vindo. Obrigado, pastora. Como a pastora falou, hoje eu desenvolvo missões com arte, né? E aí eu trago essa questão da dança brasileira e do circo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu estou muito feliz de estar aqui na mesa com o Índio, com o Flavinho, que também é daí as nações, e a pastora. Né? Amém. O Flavinho, nosso convidado, já é a segunda vez, né? O Todi, segunda vez no nosso podcast, e o pastor Flavinho também. Sim. Flavinho, ele é casado com a Fiamma, muito bem casado, pastor, missionário, líder da Rede Global de Artes, Criador Flags, ele é o administrador da empresa Criador Flags, que faz as camisetas lindas, as batas de adoração, as flags, elementos, né, as bandeiras. Ele é da Igreja Batista Lagoinha, lá de BH. Bem-vindo, pastor. Obrigado, muito feliz de estar aqui nesse podcast mais uma vez, com essa turma linda aqui, né? Como disseram, né? Com um índio na mesa, isso é muito bom. Pastora Luciana, Felipe Todi, boa tarde. O nosso índio está bem discreto, né? Tá vestido de índio mesmo. Ele é o meu convidado, Nilson Rodrigues. Oi, Nilson. Olá, gente. Para mim é um prazer estar aqui, um privilégio. E eu tenho certeza que essa tarde, esse momento, esse bate-papo vai ser marcante para nós e para você. Amém. O Nilson, ele é casado, bailarino da Companhia Rema, ele é do meu grupo da manhã, o grupo que diretamente eu tomo conta, né, Nil? Isso. Ele é também psicólogo, missionário formado pela MCM, Missão Cristã Mundial, e ele é da Igreja Batista lá de Trindade. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Bom, a gente vai falar do tema Missões com Arte, e uma coisa que tem se ouvido falar, que se ouve falar muito sobre a questão de missões. Missões não é onde, missões é para quem, né? E nós que trabalhamos com arte, o Nilson é bailarino, Todi é bailarino circense, pastor Flavinho, ele é bailarino também. Sim. Nós temos uma prática já de ministrar tanto missões urbanas, tanto nas nossas localidades, indo para presídios, né? E o nosso instrumento é a arte, né? Com a arte a gente tem chegado nos lugares. Mas algumas pessoas não entendem como isso funciona, Flavinho. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro, acho que esse é um assunto para a gente já começar discutindo, falando, ampliando a mente de vocês, porque às vezes as pessoas não compreendem como a utilização da arte ela tem sido importante, né? Enquanto a gente, como ministro, pregador do Evangelho, podemos, né, utilizar essas ferramentas para nos movimentarmos de uma maneira mais fluida. Como a pastora falou, existem inclusive dados de países que, se você for levar qualquer tipo de manifestação contrária à cultura daquele país, né, você tem sérios riscos. Inclusive, a arte ela tem sido um dos
das grandes possibilidades de utilização de pregação ou propagação do evangelho em alguns países. A gente esteve, por exemplo, no Suriname, e uma das artimanhas que nós utilizamos para adentrarmos em alguns lugares, por ter muitas comunidades de outras nações lá, foi justamente a arte. Oh, que a legal. gente só pôde entrar. Artimanha. Então aí, ó, mais uma dica. Só pudemos entrar nesses lugares justamente porque era com arte. Então havia uma manifestação cultural naquele país, né, e ali diversas culturas, a gente conseguiu se inserir com a arte. Mas a arte precisa ser uma arte com entendimento, com técnica, com sabedoria, uma arte fluida, uma arte aberta para que a gente possa conseguir se comunicar com as pessoas. Que o primeiro passo da arte não é de repente chegar com o evangelho de imediato, mas é uma forma de comunicação, de se chegar às pessoas, de poder acessá-las, né? A partir dali a gente começa com as estratégias que Deus trouxe ao nosso coração. Então eu creio que falta muito desse entendimento, falta muito dessa capacitação que as igrejas foram perdendo com o passar do tempo, de colocar a igreja a par do que está acontecendo aqui fora, né, ou lá fora em outras nações. A gente precisa voltar com esse papel da igreja que cuidava de um departamento de missões, que mostrava o que estava acontecendo em outros países, nações. Hoje eu vejo isso ainda muito falho, muito pouco falado, né? Então eu acredito que a gente precisa voltar a falar sobre isso também. Amém. Você foi alcançado para o evangelho através de algum tipo de arte ou não? Ou você se converteu de uma outra forma e a arte entrou na sua vida depois? Isso, é bem importante que a pastora falou. Quando criança, né, levado pelos pais a conhecer o evangelho, uma das coisas que nos chama muita atenção, ou que me chamou, foi a música na igreja. A música no ambiente talvez eclesiástico, aonde talvez era o único meio de arte utilizado no culto. Mas a minha conversão ela aconteceu naturalmente aos 6 anos de idade, já pequeno na igreja. E o meu contato inicial com a arte, depois desse processo de conversão na igreja pela música, foi na escola, no ambiente escolar. Quando uma professora se converte, ela se converte numa quarta-feira e um domingo anterior Deus fala comigo assim: você vai dançar para mim nas nações. E minha mãe fala assim: aqui você não pode dançar. Então como que você vai dançar? A professora converte 3 dias depois e aí eu começo a dançar na escola. Então meu primeiro contato com a arte foi numa escola pública, onde a professora nos ensinou coreografias e foi aplicando aquilo ali semanalmente, mensalmente, e nós começamos a produzir nas feiras, nas atividades culturais da escola, dança. E depois disso nunca mais eu parei. Hoje, com 39 anos de idade, a dança faz parte da minha vida desde então. E é muito bom. Isso prova o que a gente está falando, né? Que a arte, ela toca as pessoas. Nilson, você tem um trabalho hoje junto com os indígenas, né? E fala um pouco para que o pessoal entenda como que você, que é um missionário e bailarino, consegue trabalhar essa questão de trazer a palavra, o evangelho para os indígenas, e você utiliza da arte também para isso. Certo. No dia... Como que tudo começou? Sim. No dia 4 de janeiro de 2010, eu estava inclusive aqui em Goiânia, porque eu sou de Belém do Pará. Atualmente eu moro aqui em Goiânia, mas no dia 4 de janeiro de 2010 eu estava em um curso intensivo numa base missionária chamada MCM, e lá eu recebi uma direção muito clara de Deus, onde Ele falava que haveria um tempo na minha vida, onde Ele entregaria povos indígenas sobre a minha responsabilidade, para que eu pudesse levar Jesus até esses povos. No início, para mim, tudo muito complicado, eu diria assim, porque eu não tinha nenhum conhecimento acerca desses povos. Eu conhecia aquilo que a escola nos ensina, que quando a gente passa a conhecer cada um deles, a gente percebe uma outra história, que de fato nós precisamos estar no meio deles para a gente saber e conhecer da verdadeira história. Então, a partir daí eu comecei a pesquisar sobre os povos indígenas, só uma pequena correção, indígenas e não índio, porque essa palavra índio, para eles eu fiquei me policiando aqui, eu não falei, sim, falei não, indígena, não, é só porque... Eu falava e dava uma risadinha, assim, né? Sim,
Sim, que isso muda, né, Nil? Isso muda muito, principalmente para eles. No nosso meio é normal porque nos foi ensinado assim, mas para eles soa como uma palavra menosprezando eles, porque foi muito usado na época que as suas terras estavam sendo dominadas, então foi usada de forma errada. E a partir daí, então, eu comecei a pesquisar sobre eles, acessá-los de alguma maneira, mesmo ainda não estando juntamente deles. E até que chegou a oportunidade. Em 2014, eu tive o privilégio de fazer amizade com um indígena. A partir daí, ele me levou para o Mato Grosso para eu conhecer a família dele. Depois, ele me levou para a aldeia dele. E de lá para cá, nós temos desenvolvido esse trabalho maravilhoso que é o PAI, o Projeto PAI, que significa Por Amor aos Indígenas. E de 2014 para cá, nós temos feito esse trabalho lindo, levando para eles profissional da área da saúde, da área da educação, a roupa, calçado, alimentos, assistido eles de alguma maneira nas suas necessidades. Juntamente com a MCM, nós conseguimos uma parceria onde nós conseguimos agora trazer alguns indígenas para estudar na MCM como uma forma de se capacitar para que eles possam aprender um pouco mais acerca de Deus, acerca de missões, acerca da vida mesmo profissional, porque algo curioso entre os indígenas é que o sonho deles também é acessar aquilo que nós, o branco, acessa, que é uma faculdade, um curso superior, ter sim, gente, um celular bom para que eles possam ser vistos pela sociedade, ter um alimento que nós temos, ter uma roupa boa. É claro que isso ainda não chegou para todos, mas aqueles que já conseguem ter esse acesso, eles aproveitam e valorizam muito. Quais são as comunidades indígenas que o PAI atende? Nós já estivemos desenvolvendo um trabalho nos Guajajara, que fica no Maranhão. Nós já tivemos ali nos Terenas, que fica no Mato Grosso do Sul. Mas atualmente nós estamos assim diretamente ligados com os Chavantes, que é do Mato Grosso, que são os indígenas que também estão na MCM se capacitando. Então nós estamos diretamente ligados com os Chavantes. E onde que a arte entra nisso? Primeiro que a arte entra, primeiro que os indígenas, eles são artistas, né? Essa veia artista de nós branco, nós brasileiros, sofre muito, tem muito da influência dos indígenas, né? As pinturas, as danças, os cantos, os cânticos, enfim. Então a arte vai também como uma linguagem, como qualquer outro povo, qualquer outro lugar. É muito interessante que eles dançam muito e cantam muito. Mas quando nós levamos uma proposta para eles da dança do branco, eles amam, eles se emocionam, eles celebram, eles entram no nosso meio e eles fazem questão de querer aprender um pouquinho dessa arte que o branco tem, que acaba compartilhando um pouquinho com eles. E sem falar que entra também como essa linguagem para que eles possam acessar também essa figura Deus. Isso nós conseguimos também falar por meio de uma coreografia, de uma peça, até porque não são todos os indígenas ainda que têm acesso ao português e ao entendimento. Eu lembro que por várias vezes a nossa equipe foi, a equipe da manhã, e a gente também pegou algumas pessoas de outras equipes, montou um grupo, um trabalho onde usava da arte ali, né? Então a arte tem esse poder, né, Nilson? Exatamente. Eu lembro quando, no meio dos Guajajara, eles até montaram um rema, né? Que eles falaram, era o rema Guajajara, que eles aprenderam algumas danças, não foi isso? Sim, após a nossa ida na etnia Guajajara, eles ficaram tão impactados por nós sermos uma companhia de dança, que eles falaram assim, nós também queremos ter a nossa companhia. E no outro momento, quando nós retornamos até eles,
eles tinham 6 pequenos grupos de dança, que para eles era a companhia deles. E ali eles faziam as suas coreografias, os seus figurinos, dentro dessa música, da musicalidade deles. E isso é maravilhoso, porque acaba que são frutos que a gente deixa nos lugares por onde a gente passa. Amém. E vocês também ensinavam, né, algumas, tipo umas oficinas de dança com eles também, né? Sempre a gente leva para eles essa proposta também de oficina, né? Para que eles também interagem com a dança do branco, com a música do branco. Então a gente divide o momento que nós estamos ali em vários momentos. Então tem um momento onde eles são assistidos pelo profissional, pelo médico, pelo dentista, pelo enfermeiro, pelo educador físico. Tem um momento de visitas individual, onde a gente vai em cada oca ou em cada casa. E também tem o momento das oficinas, onde às vezes as indígenas aprendem a fazer pão, rosca, bolo, doce. Eles amam tudo isso. E tem que também é arte. Que também é arte. Culinária. E os indígenas, eles são extremamente talentosos. No que diz respeito à arte mesmo, eles cozinham muito bem, eles fazem artesanatos muito bem. Não é à toa que os nossos artesanatos têm muito da sua influência. E também tem o momento das oficinas de dança com eles, que eles amam. Então a arte, ela é tipo uma isca, né, Totti? É uma isca. Eu trabalhei há 4 anos em Porto Seguro. E ali a gente trabalhou um projeto também de arte, levamos as artes para os indígenas, né? Desculpa, irmão, a falta de conhecimento. E aí a gente trabalhou ali com os pataxós e foi um trabalho sensacional, né? Com as crianças e adolescentes. E o cacique, ele era evangélico, e ele falou assim, olha, vocês, a gente tem orado para Deus mandar missionários para cá para trabalhar com as nossas crianças. E ele falou assim, olha, a gente abre todas as portas para vocês, mas vocês não mexem na nossa cultura. E a gente trabalhou com eles, né? Dança, circo. Eles faziam uma apresentação tinha um dia que eles faziam o culto deles e eles faziam nossas apresentações de circo, de dança. E os pais e as mães ficavam felizes de ver que os filhos estavam aprendendo, além da sua cultura, algo diferente, né? Então, algumas datas comemorativas a gente fazia, levava a arte, e aquilo foi tão emocionante porque a gente via no olho dos pais assim, o meu filho, ele nasceu, né, indígena, ele pode acessar outras coisas, e eles ficavam felizes, né, por ver uma filha virando bailarina, um filho trabalhando com teatro. E aquilo foi. E aí os pais falaram assim, vocês não podem fazer uma oficina pra gente também? Colocando a gente pra fazer. Então, essa é a parte legal de levar missões em outras culturas, porque eles querem aprender aquilo que a gente sabe fazer, né? E ali em Porto Seguro nós ficamos por 4 anos levando essa arte para eles, e hoje eles dão continuidade. Hoje eles dançam hip hop lá, uma coisa bem legal. E um dia eles falavam assim, olha, hoje vocês vão nos ensinar e agora a gente quer que vocês aprendam a nossa dança. Então a gente marcava para aprender a dança também, que era bem legal, bem... Amém. Sim, e a fala que o Todd traz é muito importante, porque uma das perguntas que as pessoas me fazem é: você não acha que com o evangelho você está interferindo na cultura indígena? E a palavra que eu trago a primeira resposta é não. Eles perguntam interferindo de forma negativa. Então eu digo que não. Primeiro que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Se os indígenas são seres humanos, eles precisam de Jesus, assim como o branco, assim como o africano, assim como qualquer povo. Então é um povo que precisa ser acessado. No que diz respeito à cultura, às tradições, o indígena, ele é indígena, ele vai ser indígena em qualquer lugar. Ele pode se tornar um cidadão americano, ele pode receber
uma documentação dizendo que agora ele é reconhecido no Japão, o indígena pode ir para qualquer país da Europa, morar lá durante toda a sua vida, mas ele vai permanecer sendo indígena. Sim. Um dia, se ele precisar voltar na sua aldeia, ele vai cantar os seus cânticos, ele vai conversar através do seu dialeto, ele vai participar das suas cerimônias, porque isso está no sangue dele. Agora, é claro que conforme o processo da conversão vai acontecendo, eles mesmos entendem, pela uma ação do Espírito Santo, que tais rituais já não pertencem mais a eles. Assim como acontece conosco, branco. Verdade. Nós também temos os nossos rituais, nós também temos os nossos pés de coelho. Sim. Que conforme nós vamos nos convertendo e tendo acesso a Jesus, a palavra, o Espírito Santo, sim, nós vamos deixando aquela cultura que já não nos pertence mais. Verdade. Então não há essa interferência de forma negativa do evangelho na cultura indígena. Eu não consigo ver dessa forma, até porque até hoje, nos lugares aonde nós passamos, com os indígenas que nós temos trabalhado, nós temos visto eles de uma forma positiva, acessando aquilo que é bom. Sim, positivamente falando. E Flávio, conta uma experiência então aí da sua missão com arte, com as suas bandeiras aí, por onde você foi, né? Eu acho que sim, é interessante as pessoas entender um pouco, né? De como acessar, de como ir, porque não é de qualquer maneira, a gente não pode chegar de qualquer maneira numa cultura, num país diferente e descer, mostrar, mudar tudo, né? Então, sim, conta uma experiência aí. Acho que o Todd, ele cita ali, né, na pergunta dele algo importante. Acho que todo missionário ele precisa primeiro saber para onde vai, pesquisar, então ele precisa ter acesso à cultura daquele país, não só pensar na questão do que eu vou comer ou não vou comer. Às vezes a gente fica muito preso a isso, mas a cultura ela é mais vasta do que apenas a comida, né? A cultura tem a ver com os costumes, o jeito de falar. Nós temos que tomar muito cuidado, por exemplo, os brasileiros, é muito comum a gente utilizar de gírias, né, de falas, de palavras curtas, aqui no Brasil, né? É uma coisa, lá fora é outra. Eu como mineirinho eu falo, você vai, você foi, você chegou e é você. Então a gente precisa se policiar nesse sentido, porque quando eu chego numa nação, eu preciso chegar no mínimo assim, preparado para acolher aquelas pessoas, né? E consequentemente a gente acaba sendo acolhido. Então nessas experiências que eu tive, foram vastas experiências, e trabalhando com essa questão da arte, da dança, né? Acessando eles, a gente tem algumas experiências até mesmo com esse uso das flags, que seriam as bandeiras. A gente esteve em uma nação no Suriname, inclusive eu citei isso da outra vez. A gente esteve no Suriname e aí foi solicitado pra gente que a gente fizesse diante do palácio do governo, né, do presidente daquela nação, uma ação com as bandeiras. E aí eu quase caí para trás, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E só ali naquele país são mais de 23 nações estabelecidas. Lá nós temos chineses, nós temos ali africanos, ali nós temos povos da Índia, nós temos hindustanos ali naquele país. Então lá de um lado você vê Meca, você vê templos hindus, você vê tudo num país só. É muito rica a cultura naquele país. E aí a proposta do presidente era que a gente fizesse uma ação com bandeiras. Isso foi solicitado para ele, né? E a igreja foi convocada para fazer essa ação. Nós fizemos uma ação de oração, fizemos uma carreata por toda a cidade e terminamos na Praça da Bandeira. E aí a gente produziu bandeiras daquelas nações, daqueles países, e eu com um toquezinho bem, né, daquele crente cristão, eu coloquei pontas de fogo, declarando que Deus levasse avivamento sobre aquelas nações, a partir de cada nação estabelecida aí. E algo que eu vou falar para vocês que eu acho muito forte. Às vezes, a gente não consegue acessar algumas nações, mas Deus traz daquele país pessoas para que elas conheçam Jesus. E para quem sabe, eles voltem para as nações locais, as nações de nascimento, e propaguem o evangelho. Então naquela nação nós vimos isso, as pessoas sedentas, com fome e com sede, e ali elas receberam Jesus. Ali a gente se manifestou com as bandeiras, fizemos ações, eles receberam Jesus. E aí a gente começou a olhar um para o outro e pensar assim, e agora? Será que eles vão voltar para o país deles e vão levar um pouco desse evangelho? Eu creio que sim.
porque muitos saíram desesperançados e ali encontraram esperança. E quem sabe o Senhor vai os enviar de volta para que aquela nação conheça Jesus, né? Muito lindo. Para quais países você já foi, Flavinho? Então, já estive na África, aí a gente pisou na Angola, São Tomé e Príncipe, passamos também pelo Chile, pelo Suriname, Guiana Francesa, estivemos também no México e na Colômbia. Esses foram os países que a gente já pisou. É legal a gente falar porque existem diferentes tipos de missionários, né? Sim. Existem os missionários itinerantes, Sim. né? Que são esses missionários que vão por temporadas e volta. Muitas vezes alguns jovens que doam as férias, e eu quero dizer algo aqui. Muitas pessoas menosprezam esses missionários. Verdade. E eu valorizo muito. E eu acho que devem ser valorizados. Por quê? Porque é nesses momentos que talvez vai nascer um missionário de cultura local. Sim. É nesse momento, né? Por exemplo, o Nilson, ele foi uma vez, se apaixonou e hoje ele é uma pessoa, ele não mora lá, mas ele vai lá 4 vezes por ano, mais ou menos, não é, Nilson? Nós vamos a cada 2 meses. Cada 2 meses, Sim. 4 a 5 vezes por ano, né? Se a gente pensar no período de férias, Sim. que a gente até, como Rema, vai para outra nação, alguma coisa Sim. assim. Então, é muito importante, Sim. porque eles também impactam, eles são impactados e eles impactam. Eu me lembro que eu me converti com 17 anos, mas bem antes disso, foi um grupo de missionários americanos na nossa escola. E eu me lembro até hoje da bochecha cor-de-rosa da missionária, fazendo caixas, que ela fazia um negócio assim, com caixas, né, que era uma peça da Jucu. Sim. E aquilo me marcou demais, a vida que eu vi nela, a vida de Deus. Uma missionária que eu vi uma vez e nunca mais vi. Então, assim, a gente não pode menosprezar as coisas que Deus faz. Verdade. Deus, ele usa todas as estratégias. Nós temos o missionário itinerante, nós temos os missionários locais, e nós temos esse entendimento de que missão não é onde, é quem. Aquilo que eu falei no início, que eu acho que é muito forte. Né? Que nós temos que ser missionários na nossa terra local também. Isso. Eu enxergo dessa maneira. E assim, há um tempo atrás, as igrejas, quando eu era adolescente, né, você falava assim, quem quer ser missionário? Você via aquele monte de criança, um monte de adolescente. Eu era saía correndo, porque queimava em mim quando via aqueles vídeos que o pastor colocava, olha, vamos orar pelo missionário que está em tal lugar, os filhos deles estão precisando de brinquedo e tal. E eu falava, Senhor, nem sabia direito o que era missões, mas eu falava assim, eu quero ser missionário. E quando eu comecei a realmente também vi um grupo de Jocum apresentando na minha igreja, era o pessoal do Ceifa, e aquilo marcou meu coração, e vendo eles nas praças, eu estudava de manhã, eles passaram um mês na minha igreja, e à tarde tinha programação. Então de manhã eu ia para a escola e à tarde eu ia com eles evangelizar, e aquilo foi enchendo meu coração. Eu falei, cara, eu quero ser assim, eu quero viver disso, né? E ouvir as histórias, as experiências, eu falei, eu quero ter as minhas experiências, né? E o mais interessante é que assim, o missionário, quando a gente trabalha na área da arte, você pode apresentar para o rei, para o presidente, você apresenta no lugar bom, no lugar ruim, mas a mensagem é lançada, né? Através da arte a gente consegue acessar lugares que a gente fala, caramba, como A gente entra onde, como pastor, a gente não pode não entrar. pode entrar. Verdade. Por exemplo, nós estivemos na Albânia, né, em fevereiro de 2022, que é um país muçulmano, né, tem menos de 0,5% de cristão, e é um país, eles não são radicais, né, mas o que predomina ali é a religião islâmica, e não se deve, né, até por respeito a eles, você trazer, tipo assim, colocar um pastor numa praça, em uma praça ou em uma escola, para poder pregar claramente ou diretamente. Mas nós, como artistas, chegamos a ser entrevistados pela CNN, Uau. CNN local. Uau! Por quê? Porque nós éramos artistas, então nós pudemos estar com jovens nas escolas durante uma semana inteira, adolescentes, crianças, né, Nilson? Sim. E nós pudemos estar em uma praça pública. Por quê? Porque nós éramos artistas que estávamos trazendo a nossa cultura, que é uma cultura cristã. Sim. Que isso que é um ponto que eu acho que a gente pode falar também aqui, porque nós carregamos uma cultura cristã. Muitas pessoas falam da importância de se respeitar a cultura do outro. Então nós temos que entender que a cultura, ela é uma maneira de entrarmos nos lugares também. Sim, verdade. Por exemplo, eu conheço
um líder de uma companhia de dança profissional nos Estados Unidos. Eles são profissionais, mas ele é pastor, então as mensagens dele são muito claras da Bíblia, muito claras. São textos bíblicos dançados, mas é muito profissional. Eles são muito profissionais, muito bons. Então eles entram em muitos lugares, festivais, né? Que eu também considero isso uma ação de missões, né? E eu lembro que ele falou certa vez que a primeira vez que ele foi a um festival e eles colocaram lá a dança deles e falavam da obra da cruz, o pessoal reuniu ele numa reunião, os diretores do festival falaram assim, você não pode fazer isso aqui. Ele falou assim, o que eu não posso fazer isso aqui? Falar da sua religião, isso é proselitismo. E aí ele virou e falou assim, por que eu não posso, se o artista não consegue se separar da sua fé? A arte, ela é a expressão da cultura do ethos de uma pessoa. Não tem como você me separar da minha cultura. Essa é a minha cultura e eu acho que você deve respeitar. Uau. Do mesmo jeito que eu estou respeitando a cultura de tal pessoa que está fazendo essa apresentação aqui. Então, a gente tem que entender que a arte, ela é uma isca muito forte e ela carrega essa questão da cultura, que é algo que as pessoas precisam entender que precisa ser respeitado. E nesse ser respeitado, a gente não quer só ser respeitado. Sim. A gente quer poder lançar a semente, né? Então, por exemplo, na Albânia, algo muito surreal aconteceu, né? Eu falei da CNN. Nós estávamos na Praça de Tirana, no momento que a gente foi fazer oração, né? Primeiro dia, nós vamos só interceder. E aí veio um grupo de policiais, eles vieram, eu falei, agora a gente vai preso, porque a gente estava cheio de bandeira, pisando no chão, jogando óleo no chão, aquelas coisas que crente faz, né? E aí eles chegaram, a gente ficou tenso, aí, por que vocês estão fazendo? A gente está dançando, né? Que a gente estava dançando, né? A gente não mentiu, a gente só não falou para quem, com qual fim, né? E aí eles falaram assim, então não deixa as mochilas no chão. Aí, tá bom, aí eles saíram. Aí a gente tirou as mochilas do chão, mas continuamos orando, profetizando. Aí eles voltaram com vários policiais. Aí a gente falou assim, agora a gente vai preso, né? Aí eles deram um sorrisinho pra gente e falaram assim, a gente pode tirar foto com vocês? Ah, que legal. Os artistas brasileiros, né? Sim. Aí a gente falou assim, claro, né? Ufa, né? Aí tirou foto com a gente, a tal da foto saiu no Facebook da polícia. Por que saiu no Facebook da polícia? Os brasileiros artistas que estavam em Tirana, a CNN nos procurou para uma entrevista. E por que eles nos procuraram para uma entrevista? E foi uma entrevista, olha só, a gente foi fazer a entrevista no dia 22 de fevereiro de 2022. 2 ou 3, quando começou a guerra da Ucrânia. 2022, né? Foi exatamente no dia que começou a guerra da Ucrânia. Algo muito terrível, mas Deus ele usa de todas as situações para que o evangelho seja pregado, né, nos lugares. E eu lembro que a nossa entrevista ela iria durar uns 10 minutos e ela durou mais de 15, que era ao vivo. Por quê? Porque ele nos entrevistava, aí de repente ele ia no ponto dele e falava assim, só um segundo, por favor. Gente, mais notícias da guerra que começou hoje, ali na Ucrânia, com o nosso correspondente e tal. E aí a gente ficava lá, né, de papagaio de pirata, né, atrás do repórter, esperando a outra notícia passar. Então vamos voltar aqui para os artistas brasileiros. Aí o que aconteceu? A cidade toda sabia onde a gente ia estar no domingo, porque a cidade toda estava olhando e recebendo a notícia da guerra, né? Então, algo muito triste, claro, né? Foi muito pesado para a gente viver isso lá, mas Deus usou dessa situação para que no domingo várias pessoas pudessem estar lá. Legal. E a gente andava na rua e o pessoal, te vi na TV. E a gente foi e a gente não falou, nós estamos aqui para pregar o evangelho para vocês. Estamos aqui para fazer a nossa arte. Sim. Isso é legal da arte em missões, né? Porque quando a gente trabalha, a gente fala que é missionário e fala que trabalha com arte, a gente consegue acessar alguns lugares que a gente fala, meu Deus, nós conseguimos aqui. Várias vezes a gente estava numa praça e aí um divulga para outro, que divulga para outro, fala assim, olha, traz aqui a mídia para ver o que está acontecendo. E são cristãos que estão fazendo isso. A gente, em Porto Seguro mesmo, a gente conseguiu acessar a cultura de Porto Seguro
a organizadora de Porto Seguro, ela nos abraçou e falou assim, eu quero levar vocês em 12 distritos que tem aqui, vocês vão apresentar, e ela fez a nossa programação. Ela falou assim, no último dia vocês vão estar aqui na praça principal, nós vamos montar um palco para vocês, e vocês fazem essa arte, porque aqui não tem. E a gente podia falar assim, abertamente, de Jesus. A gente levou, tinha um ministro de louvor que cantou todas as músicas no ritmo, e a galera vinha, dançava com a gente, falava assim, que legal, vocês são da onde? E aí eu via Jesus, e eu falava, cara, que legal. Existe um bloco de carnaval, né, de carnaval que a Jocum fez, que é Jesus Bom a Beça. E aí em Ouro Preto eles têm um momento em que eles saem, são 500 pessoas que saem, e olha que interessante, as senhoras da cidade esperam o bloco Jesus Bom a Beça para poder pegar a roupa e entrar com a gente cantando Jesus. E lá é interessante, as ruas são pequenininhas de Ouro Preto. Então se a galera gosta, eles jogam água para falar que tá gostando, porque é muito quente. Se não gosta, se você não ficar molhada, é porque a galera não gostou. Então tinha muitos blocos lá seculares, né, que ninguém molhava. E olha que interessante o quanto a arte, o samba, aquilo impactou as pessoas. Que o prefeito da cidade dava a chave da cidade pro diretor da base da Jocum. Uau. Então ele subia no púlpito com a chave, falava que a gente quer dar a chave pro representante da Jocum, e ele pegava aquela chave e falava assim, nós vamos fazer uma manifestação. E ali a gente abaixava todo mundo, pegava um balão e falava sobre a criança, sobre a violência. A gente trazia cada ano era uma mensagem diferente do que estava acontecendo. Então a pessoa ficava impactada. O pessoal que pulava carnaval parava e falava assim, nossa, uau. Então assim, o quanto é importante missões com arte, né? Acho que a gente pode destacar o que o Todd, a Lu começou a falar ali, naquela linguagem do Evangelho, quando Jesus diz assim, que nós faremos coisas maiores. Sim. E eu acredito que a linguagem das artes, ela tem se tornado coisas maiores. Porque a gente percebe que a música passou por um período onde ela começou a se estabelecer e se solidificar, veio a dança, o teatro, o circo, e estão vindo novas artes. Sim. Essas linguagens, elas estão sendo as linguagens do momento atual, desse momento contemporâneo, para poder propagar essa mensagem, né? E essa linguagem é uma linguagem atual. Nós vemos os jovens, os adolescentes, né? Nessa questão do audiovisual. Então a arte está sempre próxima. Então eu acredito que essas linguagens fazem parte desse novo de Deus sobre a terra. E nós estamos aqui propagando essa ideia. E eu acredito assim também que nós, como missionários, nós precisamos voltar à igreja, entender o que é missões de volta, né? E assim, explicar, né? Eu montei uma equipe, rapidinho, a gente foi pro Carnaval de Salvador, ali bem naquele carnaval que é bem assim, o Brasil todo conhece, e a gente pegava pontos estratégicos, e quando o trio elétrico passava, a gente ficava lá intercedendo no cantinho, aquele trio elétrico, o povo pulando. Quando eles terminavam de passar, a gente abria, igual a gente faz evangelismo na rua, e já ia apresentando. E aí a gente jogou uma peça que chamava Metanoia, Mudança de Mente, e nessa peça eu sou o principal, e ali acontecem algumas influências, falando do que estava acontecendo. Então ele fica meio, é como se ele fosse influenciado para usar droga, e aí ele ganha uma arma, ganha uma corda, e aí ele doidão, e ele tenta matar todo mundo. Eu tava ali na cena, e no final ele pega um revólver e ele se coloca na cabeça, né? E aí a galera começa a parar, porque eles falam assim que eles ouvem uma voz, e falam assim, uma voz mandou eu parar aqui. Uau. No meio daquela confusão, eu falo uau. E aí eu tava lá na cena, eu puxei o revólver de brinquedo, né, gente? Só pra encenar. E aí, na hora que ele vai dar um tiro assim, ele atira na pessoa que ele mais ama, né? Aí a pessoa vai interpretar uma mãe, o irmão, a namorada. Então, ele atira na pessoa que ele mais ama. E ele vai ali e fica com aquele remorso. E aí o povo vai parando, e eu pego a arma e vou apontando assim. E eu apontei para um rapaz lá na hora, e depois a peça assim, ele se mata, já entra uma mensagem falando assim, olha, você pode, bem forte mesmo a mensagem. E aí quando terminou, a gente fez o apelo, muita gente foi na frente, esse rapaz de 2 metros chegou, foi você, e eu sozinho, né, porque os irmãos correram. Foi você apontou a arma na minha cabeça. E eu, não, irmão, era só uma peça, tenha calma. Ele, foi você que apontou, e naquela hora uma voz falou assim, hoje é o seu dia de decidir para onde você vai, pro céu ou pro inferno. Uau. E aí eu já cresci, fiquei maior do que ele. Falei assim, irmão, então hoje
se ajoelha e se arrependa, porque o Senhor... Olha pro seu jeito. E ele Glória falou a assim, Deus. eu ouvi uma voz. Então, eu fui muito criticado, porque alguns jovens que eu levei, os pais falaram assim, não, vocês vão pular carnaval, vocês vão entrar na carne. E a gente ganhou pessoas para Jesus. E no outro dia, aquele homem estava lá evangelizando, porque o Senhor restaurou a vida dele. Então, Glória a Deus. olha o quanto arte e missões, ele tem um resultado grande. Sim. E eu só queria assim, enfatizar, gente, que nós não estamos invalidando outros meios de pregar o Evangelho. Verdade. Nós estamos aqui nessa roda de conversa falando sobre a arte, porque essa foi a ferramenta que o Senhor nos deu. Mas nós somos tão sérios quanto o pastor, quanto o apóstolo, quanto o evangelista, quanto o mestre. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a palavra. As nossas criações, elas são baseadas por meio da direção da palavra que o Senhor nos dá. Agora, quando você ouvir esse podcast, não nos julgue, né, dizendo carnaval, indígena, não, aqui no Brasil tem muita necessidade, não vá para fora. Sim. Não, nós fazemos aquilo que o Espírito nos direciona. Verdade. Então, nosso trabalho é sério, nós nos preparamos espiritualmente, fisicamente e nós temos uma linguagem que a mesma responsabilidade que um pastor tem de pregar a palavra dentro da igreja ou em qualquer lugar, recai também sobre nós essa responsabilidade, porque nós também pregamos a palavra por meio da arte que o Senhor nos entregou. Muito bom você especificar isso, Nilson. E eu queria que a gente falasse aqui como isso pode acontecer na prática. Como que a gente pode usar a arte, porque vocês já deram algumas ideias, né? Mas talvez, por exemplo, como que eu vou pegar uma dança e alcançar um povo, né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo de quando a gente faz com festas culturais, né? Quando a gente entra numa festa cultural, a prática, como que ela acontece? Normalmente, nós chegamos no lugar, nós vamos a um lugar público, seja ele numa praça, seja ele num asilo. Na quarta-feira aqui no festival, meu grupo foi para um asilo. Sim. Né? Outro grupo foi para onde, Nilson? Teve para praça, teve casa de acolhida e também fomos em casa de recuperação. Isso. Então, como que a gente fez? A gente foi como artista, né? Era um local que eles já sabiam que nós íamos levar uma palavra de Deus através da nossa arte, né? Que foi falado isso antes. A gente chega, por exemplo, meu grupo foi o grupo de dança. Nós chegamos, nós apresentamos coreografias. Antes de cada coreografia, a gente deixava uma mensagem. Porque as coreografias, elas são mensagens, né? A música ensina, a encenação, ela traz uma mensagem. E testemunhos, a gente alternou com testemunhos, buscando direções de Deus. E no final de tudo, nós fechamos com um apelo. E normalmente, quando a gente vai num lugar, nós estamos sempre ligados a alguma igreja ou alguma missão local, para que eles continuem o trabalho, né? Para que a gente sabe que a palavra de Deus é uma semente poderosa, sim, que ela vai dar fruto no devido tempo, né? Então, a gente sempre procura ter o cuidado de ter uma igreja que vai também dar um respaldo, sim, um apoio. E também tem outros casos, por exemplo, eu conheço pessoas que usam arte para fazer um trabalho missionário, como, por exemplo, nas viúvas do Quênia, né? Eles têm um trabalho lindo com as viúvas do Quênia, que eles ensinam as viúvas do Quênia a costurar. Quase engasguei. Explica aí, meu. Sim, é um trabalho fantástico, a gente vê isso na prática, na MCM, onde eles oferecem para a viúva curso de corte e costura. Então é um curso onde ali ela é capacitada e após o término do curso, ela então ganha uma máquina, o que para ela é como se ela estivesse ganhando barras de ouro, porque veja bem, irmãos, aqui no Brasil a nossa cultura é completamente diferente, então a viúva ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, mas quando a gente vai num país como Índia, a mulher se tornou viúva, ela é sinônimo de praga, ela é sinônimo de maldição, ela se torna uma indigente, porque isso é enraizado na cultura. Mas nós, os cristãos, não podemos olhar para essa mulher e compartilhar
né, dessa prática. Então, eu sei que existem em outros lugares projetos, mas falando diretamente do MCM, que eu conheço, eles então oferecem para elas esse curso de corte e acho costura. que são 6 meses, não é? Isso. Então imagina, eles ficam ensinando uma arte para elas e essa arte vai se tornar uma profissão, né? Exatamente. E eu conheço também uma pessoa que ela ensina artesanato. Ela chama Maravilha. as senhoras da região dela e ela fala, olha, eu quero te ensinar um artesanato. E ali ela tem tempo, enquanto ela está ensinando, a pessoa está lá pintando, ela está falando do amor de Jesus. Então, é isso que eu queria dizer, existem maneiras. Vocês conhecem alguma outra maneira além dessa para a gente poder compartilhar aqui com eles? Eu falei da dança, né? Eu falei de artes plásticas, da arte da costura. Olha, eu sempre costumo, eu aprendi uma coisa assim, né? Quando a gente é convidado para ir para algum lugar, ali como eu morei muito tempo em Porto Seguro, então é um lugar rotativo de turistas, né? E aí a gente, assim, a arte lá, a dança é muito forte lá, né? Um dia a gente teve uma direção de nos vestir de palhaço, o dia do abraço. Então a gente tinha uma criancinha assim, ela tinha 5 anos e ela ia, a gente ia na rua, ela ia nos feirantes, ela ia nas pessoas já com um cartãozinho assim, deixa eu te dar um abraço. Então aquilo ali comovia as pessoas, né? Então tem gente que fala assim, eu não sei fazer arte, eu não sei dançar, eu não sei fazer nada. E aí a forma de você ir lá dar um abraço, de participar, a criatividade, não é a arte somente, a criatividade. Então tinha gente que nunca fez arte que estava ali disposta para dar um abraço, né? Então dá para usar várias coisas e é muito interessante a gente estudar também o lugar que a gente vai, né? Exemplo, a gente era chamado para ir para uma praça. O que acontece na praça? Qual tipo de pessoas? Como nós vamos abordar? Vamos levar um forró? Vamos levar a cultura deles, né? A gente eu já fui para o Nordeste, então eu pesquisei o que eles mais gostam. Então quando a gente jogou um shot santo, um forró, o pessoal já vê aquele, nossa, eles falam a minha língua. E a gente consegue acessar. Então, são várias formas, né? Eu já evangelizei uma chefe minha com bombom no Dia das Mães. Fala assim, olha, tem uma mensagem aqui pra você no Dia das Mães. E ela chorar e falar assim, poxa, o meu filho nunca me fez essa homenagem, eu nem te conheço direito. Sabe? Então, são coisas criativas que nos levam a falar do amor de Jesus. Verdade, eu acredito que tenha também outras formas, uma que a gente utiliza muito, né, a Companhia Tribo de São Paulo, quando a gente faz alguma atividade junto, é a recreação. Porque na recreação, ótimo, né, a gente pode usar ali os meios da educação física, então a gente tem ali as formas lúdicas de trabalhar com as crianças, que é uma forma de chegar aos pais na sequência. Então a gente trabalha ali com o paraquedas, né, bambolê e outras atividades. Fala pra eles o que é o paraquedas. Eles vão achar que alguém desce de paraquedas. Paraquedas é um tecido gigante, pessoal, costurado com várias cores. Ali a gente pode trabalhar ali o código de salvação. É esse mesmo nome, pastora? Código da vida. Código da vida, isso. Depois a gente conta melhor para vocês sobre o Código da Vida. E a gente trabalha com as crianças, a gente costuma convidá-las em uma praça, em um ambiente público, aberto, para brincar. A gente faz várias brincadeiras e ao final das brincadeiras daquela recreação a gente anuncia uma historinha que é uma historinha de Jesus, né? A gente fala sobre a salvação. Então a gente trabalha muito essa questão da recreação, essa interação. Por sermos missionários itinerantes, é uma forma de chegar às pessoas, né? De ser acessível. A questão da água da vida. Água da vida, a gente olha, garrafinha, copo de água, né? Assim, em cima de uma bandeja. A pessoa, né? Vestida de garçom. Vestido de garçom. Quando a gente não tem a roupa do garçom, a gente coloca uma roupa toda preta, toda social. E chega nos sinais das ruas, né? E oferece para as pessoas água. Elas falam assim, como assim? Você está vendendo? Quanto custa? Não, essa água é de graça. É água bem? Mas sabe quem está te dando essa água? Essa água é de Jesus. Ele é aquele que vai matar a sua sede e que nunca vai deixar você ter sede. São então, ganchos, né? É um gancho, são ganchos. São ganchos. A Regar promove esses ganchos, né, também. E saindo um pouquinho do contexto arte, mas que também faz grande diferença, é que os missionários que vão para ficar, eles também utilizam muito de criação de galinha, criação de peixe, eles desenvolvem horta nos lugares onde eles estão, criação de cabra, dependendo do lugar onde eles estão. E tudo isso, irmãos, nós também influenciamos, né? Nós sabemos da necessidade de um missionário que está ali,
nós nos mobilizamos, levantamos recursos e contribuímos várias vezes para que esse missionário ali possa sustentar esse trabalho que ele está desenvolvendo ali. Então não é um artista, não é alguém que dança, que pinta, que canta, mas acaba que nós aqui que fazemos isso, apoiamos eles a continuar o trabalho que eles estão desenvolvendo. E tem a arte da comunicação também, né? Que a gente vê assim através da internet, tantos artistas que muitas vezes têm um personagem, evangelizam através desse personagem, alcançam jovens, alcançam adultos, alcançam idosos, né? Porque os idosos, muitos gostam muito, né? De ficar lá assistindo alguns vídeos. E tem já os missionários que atingem essas pessoas, né? É verdade. A gente precisa ser desafiado também a entrar nessa parte hoje do vídeo, né, de estimular, de como ensinar. Tem algumas ações hoje que a Regá fez, né, essa aí da bandeja, da água. Tipo assim, se a pessoa pode estar perguntando como que eu posso trabalhar isso na minha igreja, como que eu posso levar essa arte criativa, essa missão para a minha igreja, e a gente poder ensinar essas ações que é de brincar mesmo na rua, de pular corda. A gente quer atrair pessoas, bota uma corda, começa a pular, o povo vai lembrando da infância. E aí você para e fala, eles perguntam, quem são vocês? Você fala, calma, vamos te explicar aqui. A gente teve uma experiência, a gente foi para a França, pela Regá, o projeto, e a gente não tinha uma caixinha de som. E aí Deus me deu uma direção de falar, vamos fazer uma ação em silêncio. Então a gente fez uma ação assim, a gente corria, a gente andava no meio daquela multidão, porque estava no verão, todo mundo visitando, todo mundo entrando naquelas fontes maravilhosas que tinha lá. E aí eram umas 20 pessoas e eu passei uma ação, era assim, você anda no meio da galera e para e ficava estátua. E aí o pessoal, tipo, povo doido. Você anda no meio da galera e fica estátua. Diferente. E aí depois você começava a correr. Então o pessoal começava a correr também, com medo de atentado, de alguma coisa, a gente parava. E aí depois a gente falava Jesus em todas as línguas. E eles iam sentando e via que era uma performance. E aí a gente apontava pro céu, aí o pessoal achava que era algum terrorismo, alguma coisa acontecendo. E olhava assim meio que com medo. E aí a gente fazia a cena de Jesus. Mostrava Jesus sendo crucificado, batia ali na mão dele e tal. Ele morria e quando ele ia ressuscitar, já viu uma pessoa falando, olha, Jesus veio e já pregava. Uau. Quando nós terminamos de fazer essa apresentação, chegou uma francesa e falou assim, de onde vocês são? Que artistas são vocês? Que maravilha! E aí a gente falava, aí a menina falou, nós somos missionários e tal. Ela pegou, deu 20, deu um dinheiro pra gente, falou assim, pega aqui, a arte de vocês é linda, mas eu não quero saber do seu Deus. Mas algo foi plantado no coração daquela mulher, que ela ficou até o final. Uau! Então, não quero saber, não quero saber, mas eu não consigo sair daqui, ainda deu uma... E ofertou, né? Ofertou na vida do missionário. Então, às vezes a gente dificulta, não vou porque não tem som, não dá pra fazer isso. Não... E foi uma coisa tão simples que parou aquele lugar. E as pessoas ficaram impactadas. Aí tinha brasileiros gritando, glória a Deus! Então... E acho que isso, pastor, é muito importante, a gente estar atento ao que fazer, porque a gente vai com essa linguagem, com essas ferramentas que a gente está dizendo aqui da arte, mas a gente tem que estar pronto para fazer o que for necessário por aquela nação. Então, muitas das vezes, a gente vai assim, com 100% de arte, mas às vezes Deus vai querer só 50%. Claro, e aí eu estou pronto para as outras coisas? Eu estou pronto para fazer uma comida? Não adianta nada se você leva a arte sem essência. Verdade. Exatamente. Sem a palavra de Deus, sem santidade. Então acho que a gente se prepara como artista, se prepara tecnicamente, mas a gente precisa estar pronto para chegar naquela nação e às vezes se deparar com realidades diferentes até do que nós nos propomos ou programamos de fazer. Sim. Então será que eu estou pronto para poder dar atenção para idosos, numa casa de idosos e não conseguir dançar? Então eu já estou aqui com o meu coração muito aberto, não consegui atuar com circo, com teatro. Então a gente vai pronto, mas como filhos de Deus, também prontos para levar também a linguagem do amor de outras formas. E tem uma questão também, que é a questão que a arte, ela traz, a arte santa, a arte feita para Deus, ela traz um cunho profético. Traz. Ou seja, ela traz uma presença de Deus para os lugares. Sim. Né? Então, de repente você vai para uma praça, você começa a cantar, a dançar, a adorar o Senhor com uma arte, a gente percebe uma presença de Deus. Assim, a gente tem vários testemunhos. Eu me lembro, tem um que ele uma vez a gente estava na Europa e a gente estava andando de metrô, indo de um lugar para o outro para evangelizar. E a gente começou a cantar,
músicas de louvor e adoração e cantava. E aí uma pessoa sentou assim do meu lado e ele ficou interessado e eu comecei a querer pregar para ele. Ele falou assim, não fala nada não, deixa eu sentir o que eu tô sentindo. E aí ele começou a nos seguir, ele falou assim, eu posso acompanhar vocês? A gente falou, pode, né? Chamei um rapaz para perto, né? Alguns cuidados que a gente tem. E aí ele começou a nos acompanhar e ele queria ficar perto. E eu queria pregar e ele só falava assim, não, deixa eu sentir. E aí a gente foi para um lugar onde a igreja estava tomando posse do lugar, aquelas coisas que crente gosta de fazer, né? Marchar 7 vezes ao redor do quarteirão, né? Do bairro. E ele junto, marchando, dando sorriso. E eu falei, né? Não estou entendendo esse moço, eu não consigo conversar com ele. Aí no final ele me deu tchau. Eu falei, não, peraí, deixa eu te falar o que a gente está fazendo aqui. Aí ele falou assim, olha, onde é que vocês vão estar amanhã? Eu falei, a gente vai estar na igreja tal, no lugar tal, no lugar tal. Aí ele falou assim, não, eu vou lá. E aí ele foi, porque o europeu, quando ele fala eu vou, ele vai, né? E ele foi, e ele ficou lá de trás assistindo tudo. E aí no final eu falei, e aí, posso conversar com você agora? Aí ele falou assim, moça, eu sou médico, ele era um médico muito rico. E ele falou assim, eu sou médico, sou um homem de muitas posses. E eu já viajei o mundo várias vezes, para vários lugares. E eu já vi muito artista bom. E ele falou assim, mas eu nunca senti o que eu estou sentindo com vocês. Que legal. Eu nunca senti. O que é isso que eu estou sentindo? E aí eu pude pregar. Então, ela traz uma presença de Deus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A adoração no Antigo Testamento, né, o louvor no Antigo Testamento, ele ia à frente dos exércitos. Por quê? Porque era a presença de Deus que ia na frente garantindo a vitória, né? Então, quando Davi tocava, Saul era liberto. Né? Então, a presença de Deus, a arte santa, consagrada, que tem o foco no Senhor, ela traz essa presença de Deus. Isso também faz toda a diferença, né? Bom, nós já estamos caminhando para o final. Uau, passou tão rápido. Passou, né? E eu queria que vocês fizessem as considerações finais, despedissem, né, do pessoal e, se possível, falasse a última pergunta, né, junto das suas considerações finais, sobre quais são os desafios de uma pessoa que quer trabalhar com arte no campo missionário. Uau, vamos lá, né? Então quero agradecer vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo, né? Que está aí se inspirando nesse contexto. Os desafios, eles são muitos, né? É aquele que a gente falou lá, logo no início, quando a gente não percebe que a igreja, talvez, de forma geral, ela não tem mais destacado, né, a missão como necessidade de oração, como necessidade de aplicação e até de investimento. A gente sabe que são desafios de encontrarmos esses artistas dispostos. Então tem 6 anos que eu não sei o que é tirar férias, porque eu doei as minhas 2 férias, a do meio do ano e a do início do ano, para missões. E aí eu dou para missões fora do Brasil e para missões no meu país também. Eu vou te fazer uma pergunta, tá arrependido? De maneira nenhuma. Deus supre todas as necessidades. E uma coisa muito importante para finalizar minha fala: quando a gente chega num país como esse e tem a oportunidade das bases que nos recebe, igrejas, irmãos, pastores, de saber que ali a gente não levou só a arte, não levou só a linguagem, né, de pregação para aquelas pessoas, mas aquelas famílias que nos receberam, a gente leva um pouco de avivamento, um pouco de consolidação, um pouco de esperança, e a gente volta e eles ligam e falam assim: que dia que vocês vão voltar de novo? Porque a nossa igreja está avivada. Nossos cultos agora dobraram, porque as pessoas estão vindo. Isso nos dá prazer, isso nos demonstra frutos do nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, Flavinho. Obrigado pela oportunidade, obrigado por você que vai assistir depois. Mas eu penso que um dos grandes desafios é primeiro você entender se foi chamado para isso. Quando você tiver a convicção de que foi chamado para fazer isso, já está meio caminho andado. Depois a gente encontra também desafios, talvez de uma liderança que não nos apoia, talvez de uma igreja, de repente, que não apoia esse chamado, que não vê isso como uma ferramenta de Deus. E o desafio financeiro, que eu acredito que não seja só eu que tenho, mas assim,
todas as nossas viagens, né? Nós que pagamos, nós que bancamos todos os gastos, todos os custos, nós que corremos atrás. E então isso também é desafiador, por isso apoie esse missionário, esse artista que está na sua igreja, invista na vida dele. Quando você perceber que eles estão fazendo um projeto evangelístico, indo para algum lugar dentro ou fora do Brasil, chegue com ele, dê uma oferta, pergunta o que ele está precisando, em que você pode estar útil. Talvez você não vai nessa missão pessoalmente, mas você pode ir com a sua oferta, com a sua contribuição. Assim, o nosso desafio se torna um pouco menor. Muito obrigado. Obrigada, Nilson, por ter vindo. Também quero agradecer essa oportunidade. É interessante a gente ouvir experiências, né? Às vezes a gente pensa que está sozinho e vê assim, fala, não, tem mais gente. E uma das coisas que um dos desafios é você renunciar mesmo, como o Flavinho falou, renunciar as férias, tanta coisa que a gente precisa estar. E o que mais me deixa impactado é que, assim, às vezes a nação que o Senhor quer nos direcionar, tem pessoas orando para Deus mandar missionários, né? Sim. Ano passado eu tive ali na Bolívia, e quando eu cheguei, os pastores começaram a chorar e falaram assim: há 4 anos a gente está orando para Deus mandar missionários e vocês são a resposta. E aquilo ali, gente, quebra qualquer desafio financeiro, luta que você passou, e falar assim: poxa, eu estou sendo resposta para essa nação. A gente está aqui para ajudar eles, e eles, assim, nos servir do bom e do melhor que eles puderem, e falar assim: poxa, volte sempre, porque é a esperança. E isso me faz continuar em missões, porque, assim, quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita e nos ajuda mesmo nas lutas, né? Então, o que eu quero deixar é que, assim, se você tem esse chamado missionário, persista, vai, porque o Senhor, Ele é conosco, né? E uma coisa que eu sempre falo: se você tem a palavra de Deus, meu irmão, pode dar tudo errado, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Se você não tem a palavra de Deus, não vai, porque você vai ficar sozinho no lugar. Então é mais ou menos isso o que eu quero trazer. Muito obrigado de estar aqui. Todd. Essa oportunidade. E a gente falou muito de missões itinerantes, né, com arte, mas existem os artistas que são missionários locais também em outras nações, né? Porque missões, vou repetir a frase que eu estou falando desde o começo, ela não é onde, ela é quem, mas existem pessoas que têm chamados específicos para ir à terra dele, do coração dele, é uma outra nação. E a arte também pode ser esse poderoso instrumento. Gente, então, foi muito bom estar com vocês aqui, muito obrigada. E esse foi mais um Rema Podcast, que nós estamos fazendo aqui a temporada no Festival Rema, em parceria com a Regar, Rede Global de Artes, apoiados pelo nosso curso de Teologia e Dança, parceria da Rema com a FLMU e o Estúdio Fábrica. Se você gostou desse conteúdo, se foi bênção para você de alguma maneira, compartilha, manda para os seus amigos, comenta, manda perguntas para os nossos próximos conteúdos e proclama aí esperança, fortalecimento e fé. Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.